Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar um pouco sobre a técnica de transmissão OFDM. Então pessoal, temos aí o nosso tema, certo? Que seria OFDM, que seria uma técnica de transmissão. Essa técnica, pessoal, só salientando aqui, ela é utilizada pelos padrões I3E 802.11a e o I3E 802.11g, certo? Então são esses os padrões que utilizam a técnica OFDM. Então pessoal, antes de entrar na questão das características dessa técnica, vamos falar aqui um pouco sobre modulação, certo? E o que seria a modulação, pessoal? A modulação nada mais é do que as mudanças que ocorrerão durante a transmissão de um sinal eletromagnético. Então temos aqui um sinal eletromagnético sendo transmitido, né, sendo propagado no ar. Esse sinal seria a nossa portadora. Então, as mudanças que esse sinal vai sofrer podem ser dadas de três formas. Esse sinal pode sofrer mudanças em sua frequência de operação, pode também sofrer mudanças em sua amplitude ou em sua fase. Aí você vai perguntar: ah, Tarcísio, mas por que esse sinal tem que sofrer essas mudanças, sofrer essa modulação? Por diversos motivos, certo? Se você deseja alcançar um destino mais distante, obviamente que esse sinal vai ter que sofrer uma mudança em sua amplitude. Então, quanto maior a amplitude do meu sinal, ou seja, quanto maior a crista da minha onda, a altura da crista da minha onda eletromagnética, mais distante o meu sinal vai chegar, certo? Então esse seria um exemplo de mudança na amplitude e o porquê que isso ocorre, para alcançar maiores distâncias, certo? Se você também deseja transmitir uma quantidade de informação maior em um determinado segundo, você vai aumentar a frequência desse sinal, certo? Então temos aí um exemplo, certo? Vários exemplos de sinal sendo transmitido com características diferentes. O primeiro sinal em vermelho, você tem aí um sinal transmitido em uma determinada frequência fixa e uma amplitude fixa também. Vocês notam que os ciclos estão iguais, né? Os ciclos por segundo aí, que estão sendo transmitidos nessa onda em vermelho, está sendo de uma forma padronizada. E a amplitude também. A altura da minha onda está sempre sendo a mesma, nesse exemplo em vermelho. Já no exemplo em verde, você nota que a frequência é bem parecida em toda a transmissão. A frequência, que seria os ciclos que estão sendo transmitidos em um determinado tempo, mas a amplitude está diferente. Nós temos aí amplitudes baixas e amplitudes altas, certo? Você está vendo aí que está ocorrendo, vocês estão vendo que está ocorrendo uma modulação, certo? Na amplitude do sinal. Falta a gente agora exemplificar a fase. Mas antes de passar para as características desse tipo de modulação, que é a modulação por fase, vamos aqui ler a definição do que significa modulação. Então, a modulação é uma técnica onde as características da portadora, que seria a onda eletromagnética, são modificadas com a finalidade de transmitir as informações, sendo feitas as alterações combinadas de frequência, amplitude ou fase. Então a modulação nada mais é do que as mudanças dessas características elétricas da sua onda eletromagnética, certo? Então agora vamos falar um pouco sobre fase, a fase de uma onda. Mas antes de falar da fase de uma onda, vamos falar o que seria essa onda eletromagnética, como seria o comportamento de uma onda senoidal. Então, uma onda senoidal pode ser entendida como um movimento circular que se propaga ao longo de um eixo. Então, temos aí um eixo de propagação, certo? Tem aí no exemplo desse gráfico o eixo X, e a minha onda vai sendo propagada, sendo que esse movimento é um movimento circular. Você pode prestar atenção na movimentação que ela faz, a onda, ela vai seguindo graus de angulação, certo? Então temos aí um ângulo de 90 graus inicial, ela está
iniciando a sua transmissão nesse ângulo e depois passa para um ângulo de 180 graus, depois para um ângulo de 270 e finalizando o movimento circular de 360 graus. Então, um ciclo de onda se caracteriza por esse movimento, certo? Ele sobe 90 graus, desce 80, 270, 360. Então, esse seria um ciclo de onda, certo? Só recapitulando. Então, se você entende o que é um ciclo de onda, você consegue entender o que seria a frequência. Então, se eu tenho ali 3 ciclos de onda durante um segundo, então eu tenho 3 movimentos como esse sendo feitos, certo? Então, 1, aí 2, 3. Então, 3 ciclos em 1 segundo. Então, se eu faço uma modulação do tipo frequência, se eu mudo a minha frequência, então eu posso mudar de 3 ciclos por segundo para 100 ciclos por segundo, ou 1000 ciclos por segundo. E quanto mais vezes eu aumento essa quantidade de ciclos, mais eu tenho possibilidade de enviar informações, cada vez mais informações, certo? Vamos continuar aqui. A relação desse movimento com o ponto de referência é chamado de fase. Então agora a gente está voltando agora para a definição de fase. O que seria a fase, pessoal? Seria o ponto de partida da onda. De onde essa onda partiu inicialmente. Então eu vou dar um exemplo aqui por tempo, certo? Então vamos dar um exemplo aqui de uma onda com a mesma frequência, mesma amplitude, certo? Porém, fase diferente. Só que a fase agora vai ser definida por tempo. Então temos uma onda aqui começando no segundo 0, no ponto inicial 0, que seria 0 segundos. Então ela vai começar a ser transmitida nesse tempo. 0 segundos, ela começou a ser transmitida. 1 segundo depois, uma outra onda foi transmitida com a mesma frequência, a mesma amplitude. O que eu posso dizer nesse exemplo? Eu tenho ondas eletromagnéticas sendo transmitidas com a mesma frequência e mesma amplitude, porém com fases diferentes, ou seja, com pontos de partida diferentes. Entenderam? Então a fase de uma onda seria o ponto de partida dessa onda. Pode ser através de um ângulo ou tempo, certo? Temos aqui um exemplo análogo, certo? Que seria uma pista de corrida com vários corredores, certo? Digamos que cada corredor desse vai correr 3, 4 metros por segundo. Só que vocês vão notar que, embora eles tenham a mesma capacidade de corrida, né, a mesma velocidade, eles vão estar iniciando em pontos de partida diferentes, cada um no seu lugar, certo? A mesma forma seria as fases de uma onda. Nós temos aí uma onda sendo transmitida com a mesma frequência e mesma amplitude, porém em tempos diferentes, em pontos de partida diferentes. Então, quando eu mudo o ponto de partida da minha onda, eu mudo a fase de operação dessa onda. Temos aqui um exemplo, né, de mudança de fase da minha onda. Se vocês puderem notar, esse primeiro exemplo aqui, nós podemos ver que a onda começa aqui no ponto -1, depois ele muda para menos 0,5, depois 0,0, depois 0,5, depois 1. Certo? Então esses aqui seriam os pontos de partida da minha onda. Então, dependendo do ponto de partida dela, ela vai criando o seu movimento, né? A sua distribuição no espaço, a sua distribuição no eixo. Temos aqui novamente uma mudança de fase, ó, da minha onda. Ela vai do -2 até o ponto 2, certo? Então aqui seria um exemplo de movimentação durante a transmissão, certo? Então ela está com vários pontos de partida diferentes. Para que isso ocorre, pessoal? Se nós temos ali frequências, né? Uma onda eletromagnética com a mesma frequência, a mesma amplitude, sendo transmitida em tempos diferentes, eu posso estar usando dessa questão da modulação por fase para obter outros canais de comunicação, criar outras subportadoras de transmissão que não interfiram, mesmo estando na mesma frequência, trabalhando na mesma frequência, não interfiram uma na outra, porque uma começa no ponto 0 e a outra começa no ponto 1, certo? Uma começou em 0 segundos na transmissão e uma outra começou 2 segundos depois.
Então, mesmo utilizando a mesma frequência e amplitude, como elas começam em tempos diferentes, nós temos ali o que? Uma separação na transmissão, certo? Essas ondas não vão se sobrepor, elas não vão interferir uma na outra, porque tem fases de comunicação, fase de modulação diferente, pontos de partida diferentes. Então, mudar de fase significa mudar o ponto de partida da onda eletromagnética, ou em outras palavras, o ponto de propagação inicial da onda, certo? Pode ser dada em ângulos, certo? Ou em tempo. Esse ponto de partida que ela pode vir a assumir, certo? O ponto de partida da onda, no caso da fase, vai ser diferente. Quando a gente fala em mudança de fase, mudança de ponto de partida dessa onda. Então, pessoal, depois de ter falado dessas questões de modulação, vamos agora falar da nossa técnica OFDM. O que significa OFDM? Orthogonal Frequency Division Multiplexing, certo? Ou seja, multiplexação por divisão de frequência ortogonal, certo? E o que seria uma frequência ortogonal? Seriam frequências que não se sobrepõem, ou seja, frequências que não vão interferir umas nas outras, certo? A gente vai detalhar isso melhor durante esses últimos slides desse material. Então, quando se fala em técnica OFDM, estamos falando em uma técnica de modulação de dados que utiliza sua banda dividida em múltiplas portadoras ortogonais, ou seja, ortogonais porque não se sobrepõem, chamada de subportadoras para modulação. A técnica OFDM se caracteriza pela transmissão paralela de dados, como ele está criando diversos canais de comunicação em paralelo, certo? Então nós temos ali uma comunicação obviamente em paralelo. A transmissão de dados vai ser dada em várias subportadoras, uma trabalhando em paralelo com a outra. As subportadoras são chamadas ortogonais, como eu coloquei aqui na definição, por não possuírem sobreposição de frequência, dessa forma não interferindo umas nas outras. Então ela levou esse nome ortogonal por esse motivo, pessoal. Como vai ser utilizado técnicas de modulação, que a gente acabou de falar, na mudança desse sinal, então nós vamos ter ali diversas frequências diferentes, né? Vamos ter transmissões em frequências diferentes, em amplitudes diferentes e em fases diferentes. Assim, tendo a modulação aplicada a essa técnica, a esse sinal, vamos ter ali um ganho de desempenho e, consequentemente, a não interferência entre uma portadora e outra, certo? Então, pessoal, temos aqui um gráfico que mostra como a técnica OFDM opera. Logo abaixo vocês podem notar, certo, no gráfico da técnica OFDM, que temos aí diversas subportadoras, certo, que seriam os canais de comunicação com amplitudes diferentes, certo? Vocês podem notar que ela está constantemente mudando a sua amplitude e também a sua frequência. E fase, se vocês notarem que elas estão começando em pontos de partida diferentes, ou seja, estão começando com fases diferentes e também estão sendo transmitidas com amplitudes e frequências diferentes. E utilizando essa técnica de modulação durante a transmissão desse sinal, nós temos ali canais de comunicação que não se sobrepõem, não interferem uns nos outros. E essa é a grande jogada dessa técnica, ter diversos canais de comunicação sem interferência. Assim você vai conseguir transmitir uma quantidade bem maior de dados durante a transmissão, certo? Então, basicamente, pessoal, essa seria a metodologia, né, como essa técnica opera, certo? Para quem nunca tinha ouvido falar nessa técnica OFDM, agora a gente pode aqui apresentar ela a você. E quais são os padrões, certo, pessoal? Só para finalizar aqui, quais são os padrões do I3E 802.11 que utiliza essa técnica? Como eu falei logo no início lá do material,
Os padrões que utilizam essa técnica é o padrão 802.11a e o 802.11g. O padrão 802.11n já utiliza outra técnica que a gente chama de Maimon, certo? Que seriam múltiplas entradas e múltiplas saídas. Isso aí é tema para outros vídeos, certo? Então, não temos mais aqui nenhum material para comentar. Espero que vocês tenham gostado desse debate. Espero também que tenha ficado entendido do que se trata essa técnica, certo? E curtam aí o nosso vídeo e continuem nos acompanhando, pessoal. Até mais!